Muito bom dia, Flávio, muito bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã aqui no SBT. E você precisa saber que a nossa convidada hoje especial do nosso programa é a Marta Ribeiro, consultora comportamental, que vai nos falar sobre o marketing pessoal, etiqueta e comportamento. Bom dia, Marta. Bom dia, isso aí mesmo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre comportamento, marketing pessoal e postura profissional. Marta, qual a roupa indicada para as pessoas que vão à procura do seu trabalho e que tem aquela entrevista lá no trabalho? É muito importante que nesse momento nós tenhamos bom senso. E eu costumo dizer o que nós devemos evitar. Degotes, roupas com brilho, transparências, mini saias. E sugiro usar roupas mais discretas, que quando você se sente à vontade com a roupa que você está usando, isso facilita para a entrevista de trabalho. Marta, e qual a postura adequada nessa entrevista de trabalho? É muito importante que nós tenhamos nesse primeiro momento, já consigamos vender a nossa imagem pessoal, o nosso marketing pessoal. Isso inclui a nossa aparência, a nossa vestimenta, os gestos, o tom da nossa voz quando nos dirigimos ao interlocutor. E que não tenhamos nada sob o nosso colo, na nossa mão para mexermos, que isso demonstra uma certa ansiedade. Vamos falar agora de uma coisa que perturba sempre as pessoas quando estão nos ambientes públicos, em alguma entrevista, que é o celular. Qual as gafes que a gente não deve cometer com o celular? É muito importante que nós saibamos usar esse aparelho com elegância para facilitar a nossa vida. Então, onde se pode evitar algumas gafes? Desligue o celular, por favor, no cinema, no teatro, numa reunião, num almoço com amigos ou também num almoço que você esteja tratando de trabalho. É muito importante saber usar essa ferramenta e saber a hora de desligar ou de evitar pegar um telefone. Já que a gente falou no almoço, no jantar, como as pessoas devem se comportar quando chegam no restaurante que avistam uma pessoa conhecida? Que maneira a pessoa deve se portar nesse momento? Então, apenas acene com a cabeça e educadamente para que ela perceba que você chegou, que você avistou ela no local. E depois, sim, na saída, você vai lá e dá um cumprimento, um aperto de mão. Marta, falando em comportamento, a gente já falou como se deve se portar quando as pessoas estão no restaurante na hora que chega do cumprimento e como a gente deve chamar o garçom? Ótimo! O garçom a gente chama de garçom educadamente. Não é o amigo, o chefe, nem fica assobiando, nem fazendo muito alarde. Apenas chame. Garçom, por favor, aqui na mesa. Pronto, está resolvido. E a gente sempre recebe muitos e-mails. Agora a gente está na época da informática, da carta eletrônica, né? Como os e-mails devem ser enviados para as pessoas? Vamos falar então os e-mails mais profissionais, né? Os e-mails profissionais devem começar com prezado, ou então senhor, senhora, sempre com muita sutileza, muita educação. E-mail não deve conter aquelas correntes que são intermináveis, que hoje está muito na moda, corrente de oração, corrente de piada, corrente de não sei o quê. As pessoas estão com o tempo muito curto, elas querem objetividade. E nada de beijinhos, abracinhos e queridinhos, é apenas obrigado, atenciosamente. E muito cuidado também com aqueles planos de fundo, né? Profissionalmente não se usa isso, apenas para amigos muito íntimos. Conversei aqui com a Marta Ribeiro, consultora comportamental, que nos trouxe essas informações nessa manhã aqui do Você Precisa Saber. Marta, muito obrigado e um bom dia. Obrigada a vocês, e quero dizer que etiqueta é um assunto muito amplo, que teríamos assunto aqui para muitos e muitos programas. E você siga o seu dia feliz da vida. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora.